Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula do dia 15 de setembro nós vamos trabalhar equações do segundo grau incompletas. Esse conteúdo eu vou pedir para vocês anotarem no caderno, tá? Não tem exercício nessa aula, vou pedir para vocês anotarem no caderno esse conteúdo, tá? Copiar a introdução e os exemplos e acompanhar essa videoaula, ok? Então, equações incompletas. Porém, nas equações incompletas a gente tem do tipo AB, AC e do tipo A, né? As equações do segundo grau incompleta. Nós vamos trabalhar hoje a equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Tá? Nas aulas anteriores nós trabalhamos as equações completas. Como eram as equações completas? Ela tinha um número que acompanhava o x ao quadrado, um número que acompanhava o x, que substitui o b, e o número sozinho, que era o c. Reparem que esse tipo de equação a gente tem o a e tem o b, mas não tem o c. Então vamos lá. As equações do segundo grau incompletas, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, são aquelas equações que não possuem coeficiente c, que é o termo sozinho, né? O termo independente. Essa equação também pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara, que a gente já usou nas aulas anteriores. Basta considerar o coeficiente c nulo, ou seja, igual a zero. Porém, existe um método mais prático, que chamamos de método da fatoração. O método da fatoração consiste em transformar o primeiro membro é quem, gente? É o ax ao quadrado mais o bx, tá? Consiste em transformar esse primeiro membro em produtos, multiplicações, colocando os fatores comuns em evidência. O que é fator comum? Algo comum. Comum é o que a gente tem, o comum é o que tem nos dois ao mesmo tempo. O que tem aqui no ax ao quadrado e tem no bx, que tem nos dois ao mesmo tempo? É a letra x, é ela que a gente põe em evidência, é ela que vai ser comum, ok? Vamos ver um exemplo com números para a gente resolver, tá? Então vamos ver um exemplo aqui como a gente resolve. Ó. A letra A. Na letra A, nós temos a equação x ao quadrado menos 5x igual a zero. Nós temos, quem é o A, o coeficiente A, se a gente fosse fazer por Bhaskara? É o número 1. O A é quem acompanha o x ao quadrado, é o 1 que está aqui na frente. Quem é o coeficiente B? É o menos 5, é quem acompanha o x. Quem seria o coeficiente C? É o número sozinho. Como não tem número sozinho, a gente ia colocar zero no lugar do C e ia fazer a fórmula de Bhaskara. Onde tivesse C, nós colocaríamos zero. Porém, a fórmula de Bhaskara é extensa. Então, o que a gente consegue fazer aqui? Como ela é uma equação incompleta, a gente consegue fazer o método da fatoração, tá? Que é o método que a gente vai usar nessas equações do tipo AB. Por que tipo AB, professor? Porque a gente tem o x ao quadrado, que o número que vem com ele é o A, e quem tem x, quem vem com ele é o B. O número sozinho seria o C, que não tem. Então a gente só tem o A e só tem o B. Então a gente chama a equação do tipo AB, tá bom? Reparem que não temos o coeficiente C, que é o termo independente, sem o x, que é aquele número sem o x. Vejam que os dois termos aqui do primeiro membro, os dois valores aqui do primeiro membro, possuem a variável x. Logo, podemos colocá-la em evidência. Tá? O que é colocar em evidência? Ó, x ao quadrado tem x. Menos 5x também tem x. Tá? O que é colocar em evidência? Então, a gente pega ó, x ao quadrado menos 5x igual a zero e tira um x de cada lugar. Tá bom? Coloque em evidência. Quem se repete nessas duas? Aqui é x ao quadrado e aqui é x. Eles não podem juntar, porque eles não são semelhantes, porque aqui é x ao quadrado e aqui o x é elevado a 1. Não tem nada, então não dá para juntar os dois. Mas tem uma coisa em comum, que é o x. E esse x a gente coloca em evidência. Colocar em evidência é descontar o x dos dois lugares e colocar ele separadinho. Aqui, ó, x ao quadrado e menos 5x, tem o x. Eu coloquei isoladinho o x. Então, coloco o x em evidência e multiplico pelo que sobra. Tá? Se eu coloquei o x em evidência, o que sobra aqui? Eu tirei o x ao mesmo tempo dos dois lugares. Esse x fazia parte dos dois lugares. Quando eu tiro dos dois lugares, é como se eu tivesse dividido.
Então eu faço a operação inversa, que é a multiplicação. Eu tirei o x daqui. Então eu coloco ele isolado e sempre faço vezes o que sobra. Então, ó, quem se repete? X vezes quem sobrou. X ao quadrado, gente, guardem na cabecinha de vocês aí. X ao quadrado é x vezes x. É x vezes x, tá? Que é um x multiplicando o outro. Se eu coloquei um x em evidência, quantos x sobraram aqui? Apenas um, porque era x vezes x. Se eu coloquei em evidência, sobrou um x. Menos esse 5x. Se eu tirar o x, 5 vezes x, e colocar ele aqui, quem sobra? Apenas o menos 5, porque o x que estava aqui ele ficou em evidência. Este x em evidência, colocar em evidência é colocar ele separadinho e multiplicar pelo que sobrou. X, tirei o x daqui, ficou só um x, que era x ao quadrado, era como se tivesse x vezes x. Ficou só um x aqui. Então, quando eu coloco em evidência, aonde tinha x ao quadrado, fica x. O número que tinha um x grudadinho, fica sozinho. Então ficou x vezes, abre parênteses, o que sobra a gente põe no parênteses, tá? Quem sobrou depois que eu coloquei em evidência? Aqui era x ao quadrado, sobrou um x só. Aqui era menos 5x, só sobrou menos 5. Fecha o parênteses, tudo isso é igual a zero. É igual a zero. Então, ó, colocamos o x em evidência e dividimos x ao quadrado menos 5x por ele, que resultou x menos 5. Tá? A gente fez uma divisão. Quando a gente coloca em evidência, a gente divide aqui. Quem era x ao quadrado ficou só x, quem era menos 5x ficou 5. E a gente ficou com duas partes de uma multiplicação, dois fatores. A gente chama de fatores, porque as partes das multiplicações são chamadas de fatores. Então, esse é o primeiro fator e esse é o segundo fator. Como que eu resolvo? No primeira equação aqui, ó, eu fiz isso aqui para mostrar que isso aqui é a primeira, isso aqui é a segunda. Na primeira equação, como que vai ficar o meu x? X é igual a... Eu pego separadinha. Eu pego esse pedaço e igualo com quem está do outro lado. Quem está do outro lado não é o zero? A primeira equaçãozinha vai ficar x igual a zero. E na segunda? Quem é a segunda? X menos 5 igual a zero. Se a gente isola o x, como que fica? O x fica sozinho. Esse menos 5, ele passa para cá. O que acontece quando o número passa para cá? Se ele é negativo, ele passa positivo. Então, como vai ficar? X, eu quero saber o valor do x aqui na segunda, é igual a zero. Esse menos 5 passou para cá, ele passou mais 5. X é igual, então, 0 mais 5, 5. Qual é a minha solução? Quais são as minhas raízes? Como ela é uma equação do segundo grau, ela tem que ter até duas respostas. E quais são as minhas respostas? Na parte 1, não tem o que fazer, já é uma resposta, 0. E na equação 2, qual foi minha resposta? 5. Então, as minhas raízes reais desta equação é 0 e 5. Uma dica muito importante, hein? Se a equação é do tipo x ao quadrado e x, do tipo AB, olha essa dica. Uma das raízes sempre será 0. Então, toda equação que não tiver o c, que for desse tipo aqui, ó, não tem o número sozinho, uma das respostas é 0. Se eu desse uma dessa aqui para vocês, uma provinha, e falasse qual é a resposta, se vocês colocarem 0, tá meio certo, porque faltou só uma resposta, que era o 5. Tá bom? Então, se for desse tipo, uma das respostas é 0 sempre. Vamos fazer um segundo exemplo aqui rapidinho. X ao quadrado mais 12x é igual a 0. O que a gente faz? Quem que repete nos dois aqui, no x ao quadrado e no 12x? É o x. Boto o x em evidência. Botei o x em evidência, multiplico, abre parênteses por quem sobrou. Não era x ao quadrado? Se eu tirei e coloquei em evidência, ficou só x. Não é 12x? Se eu tirei o x que estava multiplicando, ficou só o mais 12. Ó. Então, daqui eu tirei o x, ficou x. Daqui eu tirei o x, ficou mais 12. Aqui ainda ficou x porque ele era 2. X ao quadrado significa x vezes x.
significa que tinha 2x. X multiplicando x. Tirei 1, ficou 1. Tirei 1 daqui, não ficou nenhum, ficou apenas o 12. Tá? Separamos em duas partes, uma multiplicação. E agora a gente pega a primeira equação. X é igual a... Quem está do outro lado do igual? 0. X é igual a 0. Já achei uma resposta. Lembra que eu falei da dica? Todas as equações desse tipo, uma da resposta sempre será 0. Já achei a primeira resposta, 0. E a segunda? X mais 12, pega a segunda parte aqui, igual a 0. X mais 12 igual a 0, o que eu faço? X é igual. Eu deixo o x sozinho, né? Então eu coloco x é igual. 0 já estava do outro lado. E o mais 12 vai passar para o time dos números. Tem que passar para o outro lado. Ele é mais 12, ele passa menos 12. X é igual. Se eu não tenho nada e eu tiro 12, eu fico devendo 12. X é igual a menos 12. Quais são as minhas raízes? O 0 aqui da primeira equaçãozinha e o menos 12 da segunda. Essa é a minha solução. Ok? Letra C, mais um exemplo. Ah, professor, complicou agora, porque na frente do x ao quadrado tem um 2. Não complicou nada. Só vai ficar um pouquinho mais longo a segunda parte. Mas vamos lá. Para não confundir vocês, eu poderia deixar o 2 aqui como fator comum. Porque o 2 e o 2 pertence à tabuada do 8 também. Mas vamos fazer como a gente estava fazendo nas três primeiras. Quem se repete aqui e se repete aqui? No 2x ao quadrado menos 8x igual a 0. Quem se repete no 2x ao quadrado e no menos 8x? É o x. Se eu botar o x em evidência, vezes e abro parênteses, esse x em evidência já vai ser minha primeira equação. Vezes, quem sobrou? Era 2x ao quadrado. O 2 continua. Esse x ao quadrado, agora ele é x um só, porque o outro x dele está aqui em evidência. Então ele ficou x sozinho. Menos 8. E esse vezes x? Como eu coloquei em evidência, o x desse 8 some. Some um x de cada lugar. Aqui tinha x ao quadrado, ficou só um x. 2x, né? O 2 que era o número e o x ficou sozinho. Aqui era menos 8x. O menos 8 ficou, mas o x ficou lá em evidência. Então, quando eu coloco em evidência, eu desconto 1 de cada lugar. Quando eu coloco em evidência, vira multiplicação e abro parênteses e coloco quem sobrou. Tudo isso é igual a 0 aqui desse lado. Então, como que ficou? A primeira equação, x, né, é igual a quem? Eu igualo a quem está do outro lado. Quem está lá do outro lado? 0. X igual a 0? Acabou. Já achei o valor de um x. E o outro x? O segundo é 2x menos 8 igual a quem que está do outro lado? Igual a 0. 2x menos 8 igual a 0. Aqui só vai aumentar uma linha. Por quê? 2x menos 8 igual a 0. Eu preciso achar o valor do x. Então eu vou isolar quem está com x. Não é o 2x aqui que tem a letra? 2x é igual, eu deixo ele sozinho, 2x é igual, 0 já estava do outro lado, esse menos 8 vai passar junto com 0, porque ele não tem x, ele passa junto com 0, ele fica mais 8. 2x é igual, 0 mais 8 é 8, só que aqui ainda não acabou, por quê? É 2x que é igual a 8, eu preciso só de 1x, então eu deixo o x sozinho, é igual a 8. Mas esse 2 que estava multiplicando, quando a gente tem um número multiplicando uma letra, eu digo que eles são um casalzinho. Eles estão casados, juntinhos. O número e a letra estão se multiplicando. Quando eles se separam, o número vai para o lado dos números. Só que como ele era casado e ele separou, ele tem que passar dividindo os bens. Então, o 2 que estava casado separou, passou do outro lado dividindo os bens. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 8 dividido por 2, 4. Qual é a minha solução? 0, que vai ser uma delas quando é desse tipo, sempre vai ser 0. E a outra sempre vai ser... Aliás, perdão, uma vai ser 0 e a outra vai ser um valor qualquer. Pode ser positivo, negativo, uma fração, tá? Enfim. E a resposta da outra foi 4. 0 e 4, ok? Só para tentar lembrar então aqui, o que é colocar em evidência? Eu falei toda hora ali, né? Coloca o x em evidência.
Separa o xizinho. Colocar em evidência é isolar o que os termos têm em comum e usar esse fator isolado como divisor dos termos que o originou. Então aqui, ó, x ao quadrado mais 10x. O que tem de comum entre os dois? É o x. Então colocamos esse x em evidência isolado. Ó. Coloquei esse x em evidência. A gente deixa ele separadinho e multiplicamos ele pelo resultado da divisão dos termos x mais 10x por x. Tá? Multiplicamos ele pelo resultado da divisão dos termos x ao quadrado mais 10x por x. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Quando eu coloco ele em evidência, ele está aqui, certo? Ó. Esse x ao quadrado, quando eu coloquei ele em evidência, ele ficou o x que repete. Esse 10x também tem o x. Quando eu deixo o x em evidência, eu pego esse daqui e divido por x. É isso que eu fiz aqui nessa divisão, ó. Dividir por x. E lembra que eu estava falando para vocês? X ao quadrado significa x vezes x. Quando eu divido por x, eu corto. Por isso que sobra só o x. Por isso que nos exemplos lá em cima, ó, quando era x ao quadrado, o que sobrou? Sobrou o 2 da frente, mas sobrou apenas um x. Por quê? X ao quadrado é x vezes x. Quando eu coloco o x em evidência, eu corto um x dele. Ó. Eu divido um x por um x, só fica um x sozinho. E esse 10x, quando eu coloco o x em evidência? Colocar o x em evidência é dividir por x. Então eu pego esse 10x e divido por x. Quando eu divido por x, eu corto ó, o x de cima com o x de baixo. Quem sobrou? Apenas o 10. Por isso que x ao quadrado mais 10x é o x que eu vou dividir, ele fica separadinho, vezes o que sobrou aqui do x ao quadrado. Quando eu cortei, sobrou só o x. O que sobrou do 10x quando eu dividi por x? Eu cortei e sobrou o 10. Tá bom? Então é sempre assim, ó. X ao quadrado mais 10x. Eu coloco o que repete, que é o x, desconto um x daqui, desconto um x daqui, ok? Essa aula de hoje não tem exercício, só tem essa videoaula. Eu vou colocar o link aqui para vocês acompanharem essa explicação dos exercícios. Nas duas próximas aulas, de 16 e 17, nós vamos ter duas listas de exercícios, tá bom? Então vocês vão fazer para mim os exercícios e vão acompanhar essa videoaula, tá certo? Para olhar os exemplos. Por enquanto é isso então, nessa aula do dia 15, tá certo? Boa aula, bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.